Oi, meu nome é Elias. Tenho 24 anos, sou de Porto Alegre e trabalho como assistente num escritório de arquitetura regional. Essa história aconteceu há pouco tempo, mas ainda me pergunto se tudo foi mesmo real. Talvez você entenda o que eu quero dizer no final. Mas deixe eu começar do começo, ou melhor, do instante em que tudo deixou de seguir o plano. A estrada sumiu sob a neve antes que eu dissesse qualquer coisa além de bom dia, e foi ali, entre o silêncio e o frio, que ela finalmente me enxergou. Era para ser uma viagem rápida. Eu e Mariana, minha chefe, estávamos a caminho de uma conferência de arquitetura em Gramado. Ela é daquelas mulheres que impõem respeito só de olhar. 40 anos, postura impecável, palavras cirúrgicas. Eu costumava contar quantas frases ela me dirigia por semana, às vezes dava para contar nos dedos de uma mão. Saímos de Porto Alegre ainda com o dia engatinhando, pouco depois das 6. O céu estava limpo, mas a rádio avisava de uma frente fria típica chegando pela serra. Mariana não parecia se preocupar. Estava concentrada demais no telefone, discutindo alguma pauta com outro arquiteto. Eu dirigi o carro da empresa, tentando manter a calma com ela sentada ao lado, com aquele perfume discreto e aquele jeito de nunca parecer realmente presente. Mas então, quando passamos de Nova Petrópolis, a estrada começou a mudar. Primeiro foram uns flocos esparsos, até charmosos. Depois, uma cortina branca começou a cair sem aviso. Em menos de 10 minutos, tudo ao nosso redor estava coberto, árvores, placas, até os fios de luz. Tem certeza de que o GPS está certo? Ela perguntou, finalmente olhando para mim, com a testa franzida. Não tem sinal. O mapa travou uns 5 quilômetros atrás, respondi, tentando disfarçar a tensão. Mariana suspirou e olhou pela janela. Voltar seria mais arriscado. Foi nesse momento que a estrada sumiu de verdade. Um amontoado de neve bloqueava a pista, e uma pequena placa amarela tremia ao vento com o aviso: interdição temporária, risco de avalanche. Ela me encarou como se a culpa fosse minha. E agora? Perguntou, seca. Tem uma entrada ali à direita, talvez leve a alguma propriedade rural melhor do que ficar parado aqui. Sem discutir, ela sentiu com a cabeça, e eu virei. A estradinha de chão parecia um túnel branco, sem fim. A neve continuava caindo forte. Uns 5 minutos depois, entre as árvores escuras e retorcidas, surgiu a fachada de madeira escura de um antigo casarão. A placa pendurada com correntes dizia Windsor Serrano Lodge. Estava torta, coberta de neve e com as letras quase apagadas. Uma pousada, ela murmurou, descrente. Parece abandonada, mas é o único abrigo. Descemos do carro, pisando fundo na neve fofa. O frio mordia os dedos, o nariz, tudo. A porta da frente estava trancada, mas uma das janelas laterais cedeu com um empurrão meu. Mariana não disse nada, apenas me seguiu com passos curtos e precisos. Lá dentro, o cheiro de madeira úmida e tempo esquecido enchia o ar. A penumbra era quase total. Caminhamos com os celulares em modo lanterna até o salão principal, mesas cobertas por panos empoeirados, uma lareira apagada e cortinas pesadas. Se tiver lenha, podemos acender isso. Melhor do que congelar no carro, falei. Mariana tirou o casaco com cuidado, examinando o lugar como quem avalia uma maquete. Procure por fósforos ou velas. Eu vou ver se encontro algo comestível. Dividimos a tarefa como colegas de trabalho, mas algo na situação deixava tudo mais cru. Éramos só 2 pessoas presas no meio de um inverno improvável, cercadas por silêncio, madeira velha e histórias que o tempo guardou nas paredes. Naquele momento, eu ainda não sabia, mas aquela nevasca não ia só congelar a estrada, ela ia descongelar outra coisa. Ela nunca tinha me dirigido mais que 3 palavras, agora estávamos dividindo o mesmo cobertor. O primeiro impacto da pousada já tinha passado, mas o frio não. Mesmo com a lareira acesa, e foi um parto fazer aquilo funcionar, a temperatura parecia brincar com nossos limites. Os móveis rangiam sob qualquer movimento, o piso de madeira estalava com os passos, e o vento assobiava pelas frestas das janelas como se estivesse nos observando.
Mariana estava sentada numa poltrona próxima ao fogo, ainda vestida com um sobretudo elegante que não combinava em nada com aquele cenário. Os cabelos presos num coque frouxo começavam a se soltar, talvez pelo calor da lareira ou pela tensão da situação. Eu, ajoelhado diante do fogo, tentava entender por que a lenha parecia queimar tão devagar. Você usou o jornal errado, ela disse, sem tirar os olhos do fogo. Era o único seco. O resto tá úmido. Ela respirou fundo, como quem engole uma crítica. A primeira farpa do dia. A segunda veio quando fui tentar abrir a porta de uma das despensas, trancada com um cadeado antigo. Vai quebrar isso e provocar um acidente. Deixa comigo. Você quer usar o raciocínio lógico para abrir ou prefere esperar o cadeado se comover? Respondi, meio rindo. Ela me lançou um olhar frio. Mas ao invés de retrucar, pegou um alicate velho na bancada e, em menos de 1 minuto, conseguiu arrebentar o cadeado. Só não me chama de imprestável depois, eu disse, tentando aliviar a tensão. Na despensa, achamos algumas latas de conserva, pacotes vencidos de biscoito e umas garrafas de água. Um banquete, dadas as circunstâncias. Fizemos uma divisão básica, eu cuidaria da lenha e da lareira, ela ficaria com a cozinha. Acomodamos tudo no salão principal, onde passamos a improvisar nosso acampamento. Ao anoitecer, decidimos subir para o segundo andar. A estrutura rangia a cada passo, mas encontramos um quarto relativamente intacto, com uma cama de casal coberta por um edredom de aparência duvidosa e uma pequena lareira. Vamos ter que dormir aqui mesmo. Melhor do que congelar em 2 cômodos diferentes, ela afirmou, sem pedir minha opinião. Ajeitei a lareira enquanto ela inspecionava os armários empoeirados. O silêncio entre nós era espesso, como a neve lá fora. De tempos em tempos, trocávamos olhares curtos, como se qualquer contato mais longo fosse desrespeitar uma hierarquia invisível. Quando a noite caiu de vez, apagamos as lanternas dos celulares para economizar bateria. Restou apenas a luz laranja das chamas tremulando nas paredes, lançando sombras no teto de madeira. Mariana estava sentada na beira da cama, ainda com as botas nos pés. Eu, no chão, improvisava um colchão com os panos achados no armário. Você vai dormir aí? Ela perguntou, sem encarar. Claro. Não quero invadir seu espaço. Não seja bobo. Se alguém tem mais chances de congelar aqui, é você. Hesitei, mas levantei. Tirei as botas, o casaco, e me aproximei devagar. Ela se deitou de lado, e eu me acomodei com cuidado, respeitando uma distância segura. Por alguns minutos, tudo o que se ouvia era a lenha estalando e o vento do lado de fora. Então, sem aviso, ela puxou o cobertor em minha direção, cobrindo nós dois. É só por causa do frio, tá? Murmurou. Claro, respondi, tentando não sorrir. Aquela mulher que sempre fora distante, quase inacessível, agora dividia comigo o mesmo espaço, o mesmo calor, o mesmo silêncio. E naquele momento, algo mudou. O desconforto começou a dar lugar à curiosidade. E pela primeira vez, me perguntei o que havia por trás daquela muralha chamada Mariana. Ela me disse que preferia hotéis com piso aquecido, mas dividiu o cobertor comigo como se nunca tivesse tido um lar. Na manhã seguinte, a primeira coisa que senti foi o calor do corpo dela ao meu lado. Mariana dormia de costas, os cabelos soltos sobre o travesseiro, e um braço meio cruzado sobre o peito. Pela primeira vez, parecia mais leve. Talvez a nevasca lá fora tivesse adormecido também, ou talvez fosse só o silêncio espesso que preenchia tudo. Levantei devagar, tentando não acordá-la, e desci até o salão para reacender o fogo. As brasas ainda fumegavam. Adicionei lenha seca e me sentei ali, com um cobertor sobre os ombros, pensando no absurdo daquela situação. Minutos depois, ouvi os passos suaves na escada. Tem café? Ela perguntou, descendo com o mesmo sobretudo da véspera, agora desabotoado. Só se café em lata contar, respondi, mostrando uma garrafinha de água morna e um pacote de bolachas que resistiram à validade vencida. Ela deu uma risadinha. Curta, mas verdadeira. Já fiquei em hotéis 5 estrelas que me trataram pior. E assim começou a nossa rotina improvisada.
Sem sinal de celular, sem internet, sem qualquer contato com o mundo, só nós dois, lenha, latas de conserva e um tabuleiro de xadrez que encontramos numa das gavetas da recepção. E isso virou a nossa válvula de escape, partidas intermináveis, onde ela jogava com a frieza de quem estava sempre 3 passos à frente, e eu compensava com sarcasmo e jogadas ousadas. Você sempre foi assim, tão calculista? Perguntei numa dessas tardes, quando ela capturou minha última torre com um sorriso de canto. Não me deram muitas opções. Conversas que antes pareciam impossíveis passaram a brotar naturalmente. À noite, depois de dividir uma sopa rala de feijão enlatado, nos sentávamos diante da lareira e falávamos de tudo, menos do mundo real. Ela contou que morava sozinha num apartamento enorme em Porto Alegre, onde tudo funcionava, mas quase nada fazia sentido. Às vezes, sinto que vivo num showroom de mim mesma. Eu revelei que antes de virar assistente de arquitetura, tive uma banda de garagem com uns amigos do colégio. A gente achava que ia tocar no Lollapalooza. Hoje, toco no silêncio. Ela riu de novo, com uma expressão que parecia dizer eu entendo. Na terceira noite, Mariana tirou os brincos, desfez o coque e se acomodou no chão, com as costas apoiadas no sofá. Me ofereceu metade do cobertor sem dizer nada. Nos olhamos por um instante longo demais para ser casual. Você é bem diferente do que eu imaginei, disse ela. E o que você imaginou? Alguém que me admirava por obrigação. Eu admiro. Mas não é obrigação. É por tudo que você carrega sem deixar cair. Ela não respondeu. Só puxou o cobertor até o queixo, como se quisesse se esconder por alguns segundos. Ali, naquele calor improvisado, a distância entre chefe e assistente começou a desmoronar como a neve que escorria pelas calhas da pousada. Antes de dormir, ela me lançou um olhar breve, mas cheio de significado. Se o mundo não tivesse congelado, talvez a gente nunca tivesse conversado assim. Então que bom que ele parou, respondi, mesmo sabendo que ele ia voltar a girar a qualquer momento. E naquela noite, o calor da convivência falou mais alto que qualquer protocolo, qualquer cargo, qualquer muralha. A tempestade lá fora parecia pequena, perto do que estava começando a se formar dentro de nós dois. Ela caiu no meio da neve, e foi a primeira vez que me deixou tocá-la sem se enrijecer. A manhã começou com o som abafado de algo desabando do telhado. Mariana pulou da cama, assustada, mas logo vimos pela janela. Era só a neve acumulada deslizando, em grandes blocos, com o sol tímido tentando abrir caminho por entre as nuvens. Se continuar assim, em 2 dias a estrada deve limpar, comentei, observando o céu esbranquiçado. Mariana estava de pé, enrolada no cobertor, com o cabelo preso de qualquer jeito. Ela parecia mais próxima. Como se a distância entre nós tivesse se dissolvido com a geada da noite anterior. Precisamos de mais lenha, disse, pegando as botas. A de ontem não dura até a noite. Eu vou. Você pode ficar aqui. Não. Eu preciso me mexer. Ficar parada me enlouquece. Não insisti. Saímos juntos pelos fundos da pousada, pisando com cuidado sobre a neve que ainda cobria boa parte do caminho. No galpão atrás da estrutura principal havia algumas toras secas, mas espalhadas em meio ao gelo. Ela se abaixou para pegar uma, mas escorregou antes de alcançar. Mariana! Me joguei a tempo de ampará-la, mas mesmo assim ela caiu de lado, com um gemido de dor contido. O tornozelo, disse entre os dentes, tentando se levantar. O rosto endurecido pela dor, mas sem ceder. Não se mexa. Eu te levo. Não precisa dramatizar, Elias. Você não vai conseguir andar. Ela tentou protestar, mas seu corpo tremia, e o pé já começava a inchar sob a calça jeans. Abaixei-me, passei os braços por trás de suas costas e sob os joelhos, e a ergui com firmeza. Pela primeira vez, Mariana não reclamou. Não me corrigiu. Apenas apoiou a cabeça contra meu ombro, com um suspiro resignado. De volta ao quarto, improvisei uma tala com um dos pedaços de madeira menores e amarrei com uma faixa feita de tecido. Enquanto cuidava dela, percebi o quanto aquele momento nos despia de qualquer papel social.
Você não está acostumada a ser cuidada, né? Arrisquei. Ela me olhou com um cansaço que não era só físico. Não. Eu aprendi a ser a que resolve. A que aguenta. Ficamos em silêncio. Eu, sentado no chão, ela, deitada na cama, com a perna apoiada sobre travesseiros. A luz da tarde entrava em tons dourados pela janela, misturando-se com o brilho fraco da lareira. Sem dizer nada, ela estendeu a mão. Por instinto, toquei seus dedos. E ela não recuou. Muito pelo contrário, entrelaçou os dela nos meus e fechou os olhos, como se aquele contato tivesse mais efeito analgésico do que qualquer remédio. Aquele gesto, tão simples, tão íntimo, derrubou de vez a muralha entre nós. Já não éramos chefe e assistente. Não ali. Não naquele quarto aquecido por um fogo rústico e por silêncios que diziam mais do que as palavras. À noite, quando ajeitei os cobertores para dormirmos, ela me puxou levemente pela manga da blusa. Fica um pouco aqui, disse, apontando para o lado dela da cama. Deitei-me devagar, respeitando o espaço. Ficamos ali, lado a lado, mãos entrelaçadas sobre o cobertor, ouvindo o vento lá fora perder força, como se até a tempestade estivesse nos dando um pouco de trégua. E foi naquela noite, entre o calor da lareira e o peso da neve que ainda cobria o mundo, que eu entendi. Mariana começava a permitir que alguém a tocasse, e isso, vindo dela, era mais do que um gesto. Era uma entrega. Ela disse que não se sentia viva há anos, e tudo o que eu queria era que ela nunca mais se esquecesse disso. Os dias seguintes passaram sem que notássemos. O mundo lá fora seguia branco e mudo, mas por dentro algo se aquecia com força. A rotina que criamos, tão improvável quanto necessária, se transformava em algo mais do que sobrevivência. Era convivência. Era cuidado. Era afeto. O tornozelo de Mariana ainda a impedia de andar, mas ela se movia com mais liberdade. Eu preparava as refeições, improvisava distrações, cuidava da lenha, e às vezes apenas sentava ao lado dela, em silêncio, como se não fosse preciso dizer nada para estar junto. Numa dessas noites, a lareira crepitava devagar, espalhando luz âmbar pelo quarto. Mariana estava deitada, apoiada em travesseiros, com uma taça de vinho improvisada num copo antigo que encontramos na cozinha da pousada. Você tem uma calma que me incomoda às vezes, ela disse, olhando para o fogo. Por que incomoda? Porque me obriga a parar. A olhar para mim mesma. Me sentei na beira da cama, curioso. E o que você vê quando olha? Ela demorou a responder. Bebeu um gole lento antes de continuar. Uma mulher que passou a vida tentando ser suficiente. Profissionalmente, emocionalmente, como esposa, como filha. Nunca bastava. Então fui endurecendo. Construindo uma versão de mim que ninguém conseguisse questionar. E conseguiu. Consegui me isolar. O que é quase a mesma coisa. Aquela confissão não veio com lágrimas ou voz embargada. Veio seca, honesta, como tudo que Mariana era. Mas ali havia uma fragilidade que eu jamais tinha visto. Eu sempre te achei forte. Mas agora vejo que sua força também te pesa. Ela sentiu, sem orgulho. Apenas constatando. E você? Perguntou depois de um tempo. O que te trouxe até esse escritório de arquitetura regional, quando podia estar tocando numa banda? Sorri, de leve. Medo. De fracassar. De parecer ridículo tentando algo incerto. Me escondi atrás de uma vida estável, onde ninguém espera muito de mim. Mas eu espero. Foi como se o quarto parasse. O fogo, a noite, tudo suspenso naquele instante. Mariana me olhou como nunca antes, sem armadura, sem comando, sem filtro. Desde aquela primeira semana no escritório, eu percebi que você via o mundo de um jeito diferente. Mas fingi que não. Porque se eu notasse demais, ia me afetar. E agora, sussurrei. Agora eu tô aqui. Te dizendo isso. Sem saber o que vai ser amanhã. Ficamos em silêncio, o bom silêncio. O que vem depois da verdade dita, depois do medo exposto? Me aproximei, e ela não recuou.
Acariciei sua mão, depois seu rosto. Mariana fechou os olhos, como se aquele toque tivesse um poder maior do que qualquer palavra. Foi então que ela se inclinou levemente para mim. O beijo aconteceu como tudo entre nós, sem aviso, sem promessa, sem urgência. Foi calmo, morno, com gosto de lenha e vinho velho. Um encontro inevitável, discreto, e cheio de coisas não ditas. Não dormimos no mesmo sentido daquela palavra cheia de clichês. Dormimos juntos, sim, mas com o respeito que só existe quando há desejo e cuidado ao mesmo tempo. Dividimos a mesma cama, o mesmo silêncio e, pela primeira vez, um sentimento que deixava de ser apenas insinuado. Na madrugada, acordei com ela ainda ao meu lado. A mão dela buscava a minha no escuro, como se quisesse confirmar que aquilo tudo não era um delírio da neve. E eu, mesmo sem dizer nada, prometi ali, faria o possível para que ela nunca mais esquecesse como era se sentir viva. O céu clareou, mas meu peito pesava como se eu estivesse prestes a perdê-la. Na manhã do sexto dia, o branco já não dominava mais tudo. A estrada, antes invisível, começava a se revelar em traços de barro e pedras molhadas. O som de pingos vindo do telhado anunciava o degelo, e o sol, ainda tímido, parecia querer lembrar que existia um mundo além da pousada. Mariana acordou com a luz batendo no rosto. Espreguiçou-se devagar, sentindo o tornozelo ainda sensível, mas menos inchado. Hoje a gente vai embora, né? Murmurou, como quem fala mais para si do que para mim. Parece que sim. Tomamos um café improvisado e, juntos, organizamos nossas poucas coisas. A rotina que antes parecia caótica agora era quase reconfortante. A cada movimento, sentíamos que algo dentro de nós também precisava ser dobrado, embalado, guardado e talvez deixado ali. Antes de sair, paramos diante da lareira já apagada. Mariana ficou alguns segundos olhando para as brasas frias, como se estivesse tentando memorizar tudo. O cheiro da madeira, o render do piso, o calor improvisado, os silêncios. Esse lugar não deveria ter nos acolhido tão bem, ela disse. Mas acolheu. E mudou tudo. A caminhada até a estrada principal foi lenta. Eu ajudava Mariana, apoiando-a pelo ombro, enquanto ela se esforçava para manter o equilíbrio. A neve ainda cobria partes do caminho, mas já era possível ver o asfalto lá embaixo, perto de uma curva. Ao longe, vimos um pequeno caminhão dos bombeiros, encostado perto de um mirante. Um dos homens nos avistou e correu na nossa direção. Achamos que ninguém tinha seguido por aquela trilha. Foi sorte vocês encontrarem abrigo, ele disse, depois de nos ouvir rapidamente. Entramos na viatura, aquecida, e seguimos até Canela, onde Mariana foi atendida no hospital local. Lá confirmaram o que já sabíamos, entorse moderado, recomendação de repouso absoluto por pelo menos 2 semanas. Ficamos um tempo no saguão, em silêncio. Cada um olhando para um lado, como se estivéssemos tentando entender onde aquele laço recém-formado se encaixaria agora, longe da neve. Na volta para Porto Alegre, o carro da empresa já nos esperava. Mariana foi deixada direto no hospital particular, para exames mais completos. Eu a acompanhei até a entrada, mas algo estava diferente. Antes de entrar, ela virou-se para mim. Os olhos estavam calmos, mas distantes. Obrigada por tudo, Elias. De verdade. Não soube o que dizer. Apenas assenti com a cabeça, engolindo uma vontade estranha de pedir para ela não ir. Os dias seguintes foram confusos. Voltei ao escritório, com os mesmos papéis, as mesmas reuniões, os mesmos corredores. Mas Mariana não estava lá. Seu gabinete permanecia fechado, com a luz apagada e a persiana cerrada. Quando reapareceu, 4 dias depois, chegou numa cadeira de rodas, acompanhada por uma enfermeira. Cumprimentou a equipe com educação contida, distribuiu tarefas e trancou-se em sua sala. Quando passei por ela no corredor, ela apenas acenou com a cabeça, como sempre fazia antes de tudo aquilo. Como se nada tivesse acontecido. Como se a pousada, o cobertor dividido, o beijo à luz da lareira fossem só produto da neve. Um desvio de percurso. Voltei a ser o assistente eficiente.
O que entrega plantas e revisa orçamentos. O que não fala mais do que o necessário. E ela voltou a ser a arquiteta intocável. A mulher do salto alto, da voz firme e da postura inabalável. Mas, por dentro, o mundo que havíamos construído naquela pausa do tempo não desapareceu. Estava ali, escondido entre os olhos que se evitavam, os e-mails formais, os silêncios cuidadosamente mantidos. E toda vez que eu passava pela janela do escritório e via a luz do sol refletida no vidro, quase como a neve fazia lá na serra, eu sentia que aquilo tudo ainda estava vivo. Só esperando alguém ter coragem de descongelar o que ficou preso lá atrás. Ela voltou a ser minha chefe, e eu voltei a ser o silêncio ao lado dela. As semanas passaram como quem arrasta móveis durante a madrugada, com ruído abafado e desconforto. No escritório, tudo parecia ter voltado ao normal. Mariana retomava as reuniões, distribuía tarefas com precisão, assinava documentos com a mesma firmeza de antes. O tornozelo ainda a limitava, mas o salto baixo e as muletas discretas não afetavam sua autoridade. E eu? Eu virei invisível. Não houve mais conversas fora da pauta. Nenhuma menção à viagem, à pousada, às madrugadas diante da lareira. Nada. Apenas ordens secas, anotações objetivas e e-mails curtos. Mariana se blindava com sua imagem profissional, como se o que vivemos tivesse sido apenas um lapso, um erro de percurso. Um tropeço emocional enterrado pela rotina. Os boatos começaram discretos. Ouvi dizer que os dois ficaram isolados juntos. Teve gente que viu ela chegando no hospital com ele. Será que aconteceu algo entre eles? Eu fingia que não ouvia. Mariana, se escutava, também nunca reagia. Mas o ambiente mudou. As conversas cessavam quando eu entrava. Os olhares se prolongavam tempo demais. Aquela curiosidade sutil que, de tão silenciosa, grita. E ela me ignorava com maestria. Evitava cruzar os olhos comigo, até mesmo quando estávamos na mesma sala. Quando eu tentava algum contato mais humano, um bom dia fora do protocolo, uma pergunta pessoal disfarçada, ela respondia com o mínimo necessário. Foi ali que percebi, ela tinha medo. Não do que sentia, mas do que isso poderia significar. Do que poderia perder. E, aos poucos, eu também comecei a me perder. Meu entusiasmo com o trabalho desapareceu. O que antes era admiração virou frustração. O que era silêncio confortável tornou-se ausência ensurdecedora. Na última sexta-feira do mês, redigi minha carta de demissão. 3 parágrafos. Sem rancor, sem ironia. Apenas a constatação de que meu lugar já não era ali. Entreguei a coordenação, sem aviso. Esperei a hora do fim do expediente e recolhi minhas coisas em silêncio. O céu estava carregado, como se fosse chover de novo. Mariana ainda estava em sua sala, de costas, observando a cidade pela janela. Desci as escadas com passos lentos. Me despedi dos colegas com acenos breves. Estava na calçada quando ouvi minha voz ser chamada. Elias! Virei. Mariana vinha em minha direção, sem salto, sem pressa, com uma expressão que misturava urgência e hesitação. Você ia sair sem falar comigo? Você passou semanas sem falar comigo. Ela engoliu seco. Os olhos estavam vermelhos, mas não de choro, de cansaço. De contenção. Eu não soube como lidar. Tive medo de tudo desabar se eu admitisse o que foi aquilo. O que foi aquilo? Perguntei, sem raiva. Só querendo ouvir. Foi real. Foi o mais real que eu vivi em anos. Mas, se eu abrisse espaço, eu ia perder o que levei décadas para construir. Minha imagem. Minha posição. Meu controle. E o que você perdeu tentando manter tudo isso? Ela não respondeu de imediato. Apenas me olhou. Pela primeira vez em semanas, olhou de verdade. Você, sussurrou. O silêncio entre nós dois, aquele mesmo que nos acompanhou desde a nevasca, agora parecia pronto para ceder. Mariana se aproximou devagar, como se temesse me afastar com um gesto brusco. Eu sinto falta do que fomos lá.
De tudo. E eu sei que não posso fingir que nada aconteceu. Nem deve. Ela respirou fundo. Então me dá tempo. Não para esquecer, mas para fazer diferente. Havia algo na voz dela que não pedia desculpas, pedia coragem. E naquele instante, no meio da rua, com carros passando, gente apressada e o mundo rodando como sempre, percebi que talvez a gente ainda tivesse uma chance. Se ela quisesse enfrentar seus medos. Se eu não desistisse de esperar o degelo completo. Ela reapareceu sem salto, sem maquiagem, e sem desculpas, só com verdade. Passaram-se dias sem notícias. Dias em que eu reorganizava minha vida em silêncio, tentando me convencer de que aquilo tinha sido apenas um capítulo bonito e breve. Aluguei um pequeno apartamento no bairro Santana, desses com piso de taco antigo e janelas que fazem barulho quando o vento bate. Não era muito, mas era meu. A vida começou a voltar ao ritmo, mas eu sentia, o tempo todo, que havia algo pendente. Mariana ocupava um espaço estranho, não era uma ausência completa, tampouco uma presença real. Era lembrança viva, latente, como o calor que fica no corpo mesmo depois que o cobertor é retirado. Então, numa tarde de domingo, ela apareceu. Bateu à porta sem avisar, sem mensagem, sem pretexto. Estava com uma blusa simples de lã, calça jeans e um cabelo solto que balançava com o vento. Trazia nas mãos uma sacola de papel e um olhar que não pedia permissão, pedia escuta. Eu pensei em ensaiar um discurso, mas não consegui, disse assim que entrei e fechei a porta. Então fala do jeito que vier. Ela se sentou no sofá estreito da sala, tirou da sacola 2 garrafas de vinho, uma aberta, outra não, e 2 taças. Trouxe o mesmo que a gente dividiu lá. Ou quase. Serviu as taças com mãos firmes, mas o olhar oscilava entre confiança e receio. Desde que você saiu, eu tentei manter a pose. A rotina. A versão de mim que todo mundo espera. Mas não funcionou. A verdade é que eu me despedi de você achando que dava para seguir sem sentir falta. E deu? Ela negou com a cabeça. Eu senti sua ausência em tudo. No jeito que ninguém mais me olhava sem medo. No silêncio das minhas noites. No vazio da cama. Fez uma pausa longa, depois continuou. Eu quero tentar viver diferente. Não sei fazer isso com perfeição. Não sei como encaixar essa parte de mim na mulher que fui até hoje. Mas quero aprender. E se você ainda estiver disposto? Com uma condição, interrompi. Ela me olhou, surpresa. Sem máscaras. Nem aqui, nem fora. Sem me esconder. Sem se esconder. Mariana assentiu, com olhos marejados, mas firmes. Eu só posso te prometer uma coisa, vai ser de verdade. Bebemos o vinho devagar, sem pressa. Como se cada gole fosse um tijolo colocado com cuidado numa nova construção. Não falamos de regras, nem de planos. Apenas deixamos o momento nos conduzir. Semanas depois, fizemos uma pequena viagem até Bento Gonçalves. Mariana queria escapar da cidade, dos olhares, das pressões. Escolhemos um chalé rústico, no alto de um vinhedo, com uma varanda de madeira e uma vista que parecia ter saído de um cartão postal. Na primeira manhã, acordei com o cheiro de café e pão aquecido. Mariana estava na varanda, enrolada num chale grosso, observando o céu cor de cinza claro. Vai nevar? Perguntei, ainda sonolento. Não. Aqui só esfria. Mas já tá bom assim. Me aproximei e me sentei ao lado dela. O silêncio entre nós agora era outro. Um silêncio de quem se escuta até sem falar. Ela virou o rosto e encostou a cabeça no meu ombro, com aquele gesto sutil que já dizia tudo. Naquele momento, entendi, a neve derrete. E quando isso acontece, o que fica é o que tem raiz. Não éramos mais chefe e assistente. Não éramos apenas um desvio de rota. Éramos 2 adultos imperfeitos tentando viver algo possível. Sem disfarces. Sem regras prévias. Sem medo. Só com verdade.